Virgem Imaculada, Mãe de Deus e Nossa Mãe, o Senhor fez de vós uma conselheira admirável. Tomai minhas mãos, ó Mãe querida, e orientai meu coração e todos os meus passos na direção do vosso Filho. E hoje, finalmente, damos novamente as boas-vindas ao Padre José Raimundo dos Santos, é, que hoje está no Instituto Patrístico Agostinianum, em Roma, e vai nos brindar com. Seja muito bem-vindo, Padre Raimundo. Muito obrigada por estar aqui conosco e nos brindar com todo o seu conhecimento e suas palavras sobre o tema de hoje, sobre o título de hoje, de Nossa Senhora. A palavra agora está com o senhor. Obrigado, Ramona, mas obrigado também a cada uma e a cada um de vocês que está aqui nesse momento de oração, não é? A gente quer de fato abrir o coração à Mãe de Jesus. O único título com o qual eu me aproximo de vocês é esse título de filho de Deus, de filho de Maria também. Com vocês eu tenho em comum isso, essa graça de ter recebido Maria por mãe. E interessante que hoje nós celebramos a festa, ou melhor, a memória do Papa São Paulo VI. Interessante, porque eu nasci em 1970, ele já era Papa, e eu me recordo, né, de tantas vezes que ainda pequenininho escutava na missa os padres rezando: lembrai-vos da vossa igreja, essa no amor e na caridade com o nosso Papa Paulo. Esse Papa Paulo entrava, fazia um som tão bonito na minha cabeça, Papa Paulo, e morre Paulo VI, ainda era pequenininho, depois vi e me recordo da eleição de Albino Luciani como Papa. Me lembro de ter assistido na Congregação Mariana da minha cidade um filme chamado 1978, o ano dos três papas, né, que falava da morte de Paulo VI, da eleição de Albino Luciani e, por fim, a sua morte e a eleição de João Paulo II. É, os três caminhando, João Paulo I caminhando para as honras do altar. Mas o que é tem de interessante, né, de hoje lembrarmos São Paulo VI? É o fato de que São Paulo VI, no decorrer do Concílio Vaticano II, ele proclamou uma verdade teológica, não proclamou em forma de dogma, mas proclamou um título mariano que a igreja, naquele momento do concílio, ficou com certas dúvidas de proclamar ou não. São João 23 teve o desejo de proclamar Maria como mãe da igreja, Paulo VI também, mas estava naquele período do concílio, então ele perguntou ao cardeal Ottaviani, que era o prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, como era que se poderia fazer para isso, se poderia fazer esta proclamação. Fizeram um estudo teológico e chegaram àquela conclusão de que, teologicamente falando, tem razões para chamar Maria de mãe da igreja, mas que, porém, por razões pastorais e de relação com ecumênicas, talvez não fosse aconselhável naquele momento, não é, fazer essa proclamação. Mas contra toda a disposição que tinha, toda a orientação que tinha sido feita, no dia 21 de novembro de 1965, São Paulo VI proclamou Maria como mãe da Igreja. É interessante, é um canto muito antigo, né, que a gente canta e repete sempre. Se vocês souberem, vão cantando comigo, né? Quando teu pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia, hesitou logo em responder: faça-se em mim, pobre serva, o que a Deus aprouver. Hoje, imitando Maria, que é a imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja. Cheia
cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Por um decreto do Pai, ela foi escolhida para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida, cheia do Espírito Santo no corpo e no coração. Foi quem melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão recebemos o Espírito Santo. E vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. No coração de Maria, no olhar doce terno, sempre tiveste na vida um apoio materno. Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir. Quando morrias na cruz, tua mãe estava ali. Mãe amorosa da igreja, quer ser nosso auxílio, reproduzir nos cristãos as feições dos teus filhos, como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer. Eis aqui os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Gente, quando vocês quiserem entender aquilo que nós chamamos de Mariologia, ou seja, a teologia sobre Maria, Maria no plano de Deus, o que é a doutrina da igreja sobre Maria, vocês apanham esse cântico. Aliás, todos os cânticos, todos os textos de Dom Navarro são teologia pura. É pura teologia, é pura Bíblia, é pura doutrina. Se vocês pegam um canto, a autoria de Dom Navarro, pode pegar e ler, meditar e aprofundar. Ele tinha uma graça muito particular de transformar em poesia a doutrina. Tiveram algumas pessoas na igreja que foram finas nisso, né? Houve um diácono na Síria chamado Santo Efrem o Sírio, não é? Ele tinha essa graça também, não é? De fazer poesia, teologia em forma de poesia. Romano Melódio também conseguia fazer isso. E Dom Navarro é um homem que na Igreja do Brasil tinha esse dom, tinha esse talento. E, por outro lado, tinha uma parceria muito boa, que era dele com o Valdeci Farias. Ele fazia o texto e o Valdeci musicava. Né? Todo mundo conhece a missa do Sagrado Coração de Jesus. Não é?
Não sei se descobriste a encantadora luz no olhar da manhã, missa do coração de Jesus. Belíssimo. Então, ele tinha essa graça, esse dom de transformar um conteúdo teológico em versos. Então, se a gente pega este cântico de Nossa Senhora, os italianos iriam dizer que é um capolavoro, ou seja, que é uma obra de primeira qualidade. É uma obra de primeira qualidade, rica em teologia e rica em poesia. Se a gente olha, e por que eu estou voltando a este cântico? Né? Porque ele encerra certas verdades. Por que eu fui buscar lá atrás Paulo VI? Porque o título de hoje, Nossa Senhora, nós chamamos na ladainha de Nossa Senhora do Bom Conselho, chamamos Nossa Senhora do Bom Conselho de Nossa Senhora, né, chamada ladainha lauretânea, porque é uma ladainha que é cantada, era cantada pelos fiéis e até hoje é cantada em Loreto. Na cidade de Loreto, aqui na Itália, não é, tem uma devoção que ali tem a Casa da Sagrada Família. Se reputa que é aquela casa que ela está, foi trazida pelos anjos, não é, diz assim a tradição, a casa de Nossa Senhora, e ali está colocada naquele ambiente. E os fiéis que ali vão, né, cantavam essas várias ladainhas. As ladainhas são súplicas. A palavra ladainha significa súplica, significa invocação. E normalmente a ladainha, está aqui o padre Kleber Danelon, que está aqui participando dessa nossa live, o padre Kleber é mestre em teologia litúrgica, em liturgia. Então ele bem sabe, né, que as ladainhas, para que serviam as ladainhas? As ladainhas serviam muitas vezes para acompanhar as chamadas missas estacionais. Estação significa uma parada, você lembra na Via Sacra, a gente tem as várias estações, as 15 estações da Via Sacra, 15 no Brasil, em outros lugares da Via Sacra ainda continua ali com as 14 estações, porque a chamada Via Crucis, que é o caminho da cruz, e em outros lugares começou a se desenvolver mais 15 estações, 14 estações chamadas Estações da Luz, Via Lucis, né, que começa a partir da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estação significa uma parada. Estação significa ficar de pé. Está, né, quando fica está, lembra da palavra estaca, né? Uma estaca é uma coisa que fica ali de pé. Isso retoma uma palavra, por exemplo, de um cântico muito antigo, também, Stabat Mater, que a mãe estava em pé ao lado da cruz. Então, uma missa estacional era aquela missa onde as pessoas paravam, não é, no meio da procissão para fazer uma reflexão, para fazer uma penitência. Então, as ladainhas, muitas vezes, elas são cantadas durante esses trajetos processionais. Isso para a gente dá uma lembrança muito interessante que nesse caminho nosso para a pátria celeste, para a casa, para o nosso retorno a Deus, a gente vai sendo acompanhado por Maria e a gente vai invocando Maria ao longo do nosso caminho. Ou seja, nós não estamos sozinhos. A gente tem uma companheira de estrada. Como é que a gente canta, né? Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. E é interessante que a gente está fazendo um pedido à Nossa Senhora, né? Vem conosco, vem caminhar. No último dia 13 de maio, nós celebramos, não é, o aniversário da aparição de Nossa Senhora em Fátima. Em 1917, Nossa Senhora apareceu em Fátima, dando uma mensagem para os pastorinhos, mensagem que continua, todavia, válida para todos nós, que é a mensagem da oração, é a mensagem da penitência, a mensagem da conversão. Olha, muitas vezes se fala de aparição de Nossa Senhora, né, de Nossa Senhora que vem, ela vem visitar, a gente está pedindo, ó, vem conosco, vem caminhar, Nossa Santa Maria vem, ela tem que vir mesmo, né? Ela vem. Agora, necessariamente, Nossa Senhora não precisa vir fazendo uma grande aparição eclatante, não. Nossa Senhora vem no silêncio, nas coisas simples, assim como Jesus diz, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Maria está aqui conosco. Ela está aqui conosco, eu estou vendo aqui, tem 25 pessoas aqui, né? Mais 25 comigo, 26, a gente é 27 aqui.
não é? Porque Maria está aqui no meio da gente, como ela estava lá no cenáculo, não é? Como ela estava ao pé da cruz, como ela estava no início da nossa redenção, porque é no ventre dela que o Verbo se faz carne, quando ele, Deus, revela para ela o seu segredo. Portanto, né, nessa invocação da ladainha, como eu estava dizendo, que é esse pedido que a gente faz a Maria enquanto a gente faz esse nosso peregrinar, um dos títulos dados à Nossa Senhora é chamá-la de Mãe do Bom Conselho. Esse título é um título que foi introduzido na ladainha de Nossa Senhora em 1903 pelo Papa Leão XIII. Aquele mesmo Papa que escreveu aquela primeira encíclica social, não é, chamada Rerum Novarum, sobre as coisas novas. Esse Papa que se preocupou com a vida social, com a igreja presente no mundo, não é, se preocupou com as questões que estavam surgindo do capitalismo que crescia, mas também de um socialismo, de um comunismo que começava a ficar incipiente, a se manifestar. Esse Papa que tem esse coração sensível, não é, para a presença e as questões humanas, é esse mesmo Papa que introduz dentro da ladainha esse título de Nossa Senhora do Bom Conselho, justamente porque ele sabia que a gente precisa ser aconselhado. É interessante porque a gente, por exemplo, na diocese tem, né, o Conselho Diocesano de Pastoral, Conselho Econômico, nas paróquias também tem os conselhos, Conselho Pastoral, Conselho de Assuntos Econômicos das paróquias e na nossa sociedade, né? A gente tem Conselhos Municipal de Saúde, Conselho das Crianças e dos Adolescentes, Conselho disso, Conselho. Conselho é uma palavra que também significa reunião. Esse é o significado, né, da palavra conselho, originalmente em latim. Então, o nascimento do sindicalismo, o surgimento do sindicalismo, dentro do sindicalismo tinha também a questão dos diversos conselhos, né, que os trabalhadores tinham dentro dos seus sindicatos, né, para requerer os seus direitos, para lutar pelas suas causas. Nesse momento também o Papa sente que a gente precisa dessa presença materna, dessa presença de Maria, que nos dê um conselho que seja sempre conselho bom, que o conselho seja sempre para o bem, que o conselho seja sempre para frutificar, que o conselho seja sempre para que a gente possa ser realmente transformado por uma presença de Deus no mundo e por uma presença do Senhor na nossa vida. Então, Papa Leão XIII introduz esse título, que é justamente no ano em que também ele depois vai falecer. E ele introduziu esse título de Nossa Senhora, que é um título que já desde ante, anterior ao século XIV, que é quando em Genesano aparece essa imagem de Nossa Senhora, que aparece afixada em um muro, justamente essa imagem aqui, quem vai lá em Genesano vê, está hoje dentro da própria Basílica, mas ela foi uma imagem que apareceu e viram no dia 25 de abril essa imagem, parecia como que vinda do céu, apareceu e depois ela pousa e se afixa ali na parede da igreja de Genezzano. É uma região vizinha daqui de Roma, o Papa já conhecia aquele santuário. Haveria uma imagem de Nossa Senhora que era cultuada naquele lugar como título de Nossa Mãe do Bom Conselho. Mas depois essa imagem ninguém sabe onde é que vai parar e permanece justamente essa imagem que ficou no reboco dessa parede do lado de fora da igreja, que era também por isso chamada de Nossa Senhora da Praça. Então o Papa conhecia esse santuário, para ali certamente tantas vezes foi como devoto de Nossa Senhora do Bom Conselho, então ele introduz esse título de Maria dentro da ladainha de Nossa Senhora. Portanto, esse título, normalmente, quando a gente olha para esse título, a gente pensa no conselho que Maria deu em Caná. Mas já uma primeira coisa, e por isso eu comecei falando de Paulo VI, de ele que, como ele proclamou no fim do concílio Maria como mãe da igreja, esse
título de mãe. A primeira coisa que a gente vê dentro desse título de Nossa Senhora é que ela é mãe do bom conselho. É uma mãe que tem um conselho que é bom. Mas a palavra conselho, como eu disse, ela pode significar, dentro da língua latina, né, mater boni concili, ela pode significar reunião, ela pode significar conselho, como nós entendemos, né, de sugerir alguma coisa para a gente. Mas o conselho é uma palavra que a gente também pode decidir como decisão. Portanto, dizer que Maria é a mãe do bom conselho é dizer que ela é a mãe que tomou uma boa decisão. Qual foi a boa decisão que Maria tomou? A decisão que Maria tomou, que foi boa, é justamente naquele momento em que o anjo Gabriel chega para ela e diz para ela que ela vai se tornar mãe e que ela não consegue compreender como é que isso aconteceria se ela não conhece. Isso aqui significa intimamente, que ela não tinha nenhum tipo de intimidade, porque ela era uma esposa prometida de José. Era esposa, mas a esposa aqui não significava que já estivessem na segunda fase do casamento, porque o casamento hebraico tinha dois momentos. Um momento equivale ao que nós hoje chamaríamos de noivado. Quando a moça continua vivendo na sua casa, o rapaz continua vivendo na sua casa, mas já são comprometidos. Já é chamada de esposa de fulano, ela já está dada em casamento. O acordo entre as famílias já tinha sido feito. Então, Maria não participou da decisão, não é? Porque a moça não participava, nem o rapaz participava da decisão que os pais tomavam. Casamento, diz, porque eu não amo, porque eu deixo de amar. Isso é coisa recente, coisa dos tempos modernos. Os casamentos no mundo antigo eram fruto de acordo. Como a gente vê hoje o cigano, pega um e promete o filho, vai casar com aquele. Era assim, não entrava esse aspecto, dizer assim, da liberdade, da vontade, quer ou não quer, não. Ninguém consultava o filho. Eu disse que conselho é uma palavra, conselho, né? É um órgão de consulta. Então, Maria não foi consultada pelos seus pais, seguramente, que ela ia casar com ele. Não existe esse mecanismo da consulta aos filhos, de se namorar com alguém e de dizer para o pai e para a mãe, eu quero me casar com aquele. Não. É uma decisão dos pais, são os pais que decidem isso e os filhos acolhiam. Mas aqui agora o que é que a gente vê? Esta jovem que Deus chega para ela para dizer o que é que vai acontecer, dizer o que é que vai acontecer. E ela escuta o que é que Deus tem para ela e ela interroga. E Deus lhe dá explicações. Aquilo que dentro de uma cultura não era o normal fazer, Deus faz com Maria. Não é que ele pede conselhos a ela, mas que ele mostra para ela o seu projeto e ela passa a querer aquilo que é a decisão de Deus. Portanto, eu disse que conselho é uma palavra que pode ser traduzida como decisão. Então, quando o anjo explica para Maria e diz que ela vai ser mãe, ela só tem uma coisa para dizer para o anjo: faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse faça-se em mim segundo a tua palavra é uma tradução daquilo que a gente tem em língua grega, que depois atravessa pela língua latina. Mas quando Maria diz para Deus essa resposta, ela diz com a palavra da língua dela, ela responde certamente com a língua hebraica, com a língua aramaica para o anjo, a língua do diálogo dos dois, e o que Maria diz é amém, amém. Amém significa dizer assim seja. Então, dizer que Maria é a mãe do bom conselho significa dizer que ela é a mãe da boa decisão, que Maria é mãe do amém bom. Um amém que não é um amém dito da boca para fora, é um amém que vai em conformidade com o seu coração. Quando a gente diz amém, a gente está assinando embaixo. Portanto, a cada vez quando a gente se dirige para a comunhão e o padre apresenta, eis o corpo de Cristo, a gente diz amém, a gente está entrando nessa boa decisão que foi aquela boa decisão de Maria. A gente diz, eu creio, eu acolho. Então, Maria, quando ela é mãe, inspiração para um bom conselho, para mim e para você, significa que ela é mãe de uma decisão acertada, da decisão que foi boa. Ora, tem uma coisa que eu gosto sempre de dizer, e repito, talvez alguém já tenha me escutado falar sobre isso, mas me foi uma intuição que me veio e que eu conservo e repasso sempre. Tem uma coisa interessante. A carta aos Hebreus, né,
carta de São Paulo aos Hebreus, diz o seguinte, que por esta razão, ao entrar no mundo, Cristo declara, ao entrar no mundo, quando é que Cristo entrou no mundo? Quando o anjo Gabriel se apresenta para Maria e diz para ela que ela vai ser a mãe do Salvador. E Maria diz, faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse é o momento em que ele entra no mundo. Aí diz assim, Cristo, quando entra no mundo, declara, aí repete uma palavra do Salmo, que diz que foi a declaração de Cristo. Não quisestes vítima, nem oferenda, mas formastes para mim um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse, eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade, como no livro está escrito ao meu respeito. Aqui está dizendo que foi que Cristo disse quando ele entrou no mundo, portanto, quando ele se encarna no ventre de Maria. O que é que ele diz? Eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então, na encarnação, o que o Cristo está lá dizendo no ventre de Maria é isso. Eu vim para fazer a tua vontade. Todas vocês que estão aqui nesse grupo, algumas aqui já disseram que são mães, não é? As que são mães aqui, sabem como a vida intrauterina é muito importante. Mas não só vocês que são mãe, eu que sou filho também sei que a vida intrauterina é muito importante. Cada um de nós, quem não foi mãe já foi filho. E hoje em dia a psicologia fala muito para nós de como a vida intrauterina é muito importante. Até para a gente aprender a língua que a gente está falando, a gente já começa a aprender essa língua ouvindo os sons que estão sendo fora falados pela nossa mãe, pelo médico, por esse, por aquele, por aquilo outro. A gente vai sendo envolvido por essa linguagem que está à nossa volta. Então, a psicologia diz muito bem que na nossa experiência intrauterina, a criança é afetada por tudo aquilo que vive a mãe, por todas as experiências emocionais, psicológicas, sociológicas que uma mãe está fazendo. Mas nessa cena que descreve a encarnação, digamos assim, por dentro, né? Porque Lucas nos descreve a encarnação por fora. O anjo que vem, que se coloca diante de Maria, que apresenta para ela o projeto de Deus, quando teu pai revelou o segredo a Maria. Só que agora, pelo livro da carta aos Hebreus, a revelação está sendo feita para nós. Aquilo que estava sendo feito, que estava acontecendo. Esse trecho da carta aos Hebreus é uma espécie de ultrassonografia. Nós estamos vendo por dentro, com os olhos de Deus, aquilo que estava sendo feito. E Deus nos revela. O que é que aconteceu? Quando o verbo vai entrando no ventre de Maria, ele pronuncia essa palavra, eis que eu vim para fazer a tua vontade. Ou seja, ele está dizendo para o Pai, faça-se, ó Pai, a tua vontade. O que é que está acontecendo? Maria, não é aqui Jesus que está aprendendo no ventre de Maria o que Maria está falando cá fora. É Maria que está aprendendo o que Jesus está dizendo dentro do ventre dela. E quando Maria abriu a sua boca diante do anjo, ela não falou uma palavra que era dela, ela falou uma palavra que era uma palavra do seu filho. Ela repetiu aquilo que o filho estava dizendo, faça-se a segundo a tua palavra. Então Maria ecoa, faz ecoar do lado de fora aquilo que acontece dentro dela. Ora, uma mãe, normalmente, o que é que uma mãe faz? Né? Pega um filhinho ou o pai fica papá, 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 a mãe fica aí lá, mamã, 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 querendo colocar uma palavra dentro da boca do filho, esperando que o filho diga aquela palavra que ele está dizendo. Aqui agora é o filho que está dizendo uma palavra e colocando a sua palavra na boca de sua mãe. Ora, mas vocês aí, quem é mãe, sabe fazer essa experiência, não é? Quando o filho está, às vezes, com certa necessidade, está com necessidade de ferro, a mãe sente desejo de comer feijão, de comer uma quiabada, de comer isso, de comer aquilo outro, para satisfazer aquela necessidade do filho. E o filho está informando pelas várias vias, não é? Mandando sinais para a mãe daquilo que é a sua necessidade.
está influenciando na mãe, não é? Por aquilo que são as suas necessidades. Jesus é aquele que vai influenciando a mãe para que ela se coloque na mesma esteira sua, dizendo para o Pai aquilo que é necessário que a gente diga. Então, Nossa Senhora, ela é mãe do bom conselho porque ela soube ser uma boa discípula. E desde o momento da encarnação, ela começou a escutar aquilo que seu filho dizia. É por isso que nas bodas de Caná, quando faltou vinho, a palavra de Maria vai ser assim: façam tudo o que ele disser. Porque ela já estava começando, desde o início da hora da encarnação, a dizer aquilo que o filho dizia dentro dela. Ela reproduzia para o lado de fora aquilo que ele dizia dentro dela. Olha como é bonito no canto de Dom Navarro, dizendo, né? Reproduzir nos cristãos as feições do teu filho. Não é a feição física, não é a tipologia física, é a tipologia espiritual que Maria nos ensina a viver ao modo de Jesus. Então ela nos toma pela mão e nos vai conduzindo para vivermos o estilo de Jesus. Lá nas bodas de Caná, o que é que aconteceu? Estava faltando vinho. Não é? O vinho é o símbolo da alegria, o vinho é o símbolo da festa, aquelas 6 talhas que ali estavam vazias, estavam cheias de água para a purificação dos judeus, que já estavam vazias e que Jesus mandou encher de água, né, que depois ele transforma no vinho da melhor qualidade, é símbolo de uma religião que justamente precisava ser transformada. Quando Jesus se apresenta ou melhor, quando Maria se apresenta para Jesus para dizer para ele, eles não têm mais vinho. Quase como dizendo assim, essa religião ali, né, que já tinha esgotado tudo. Jesus, né, vai dizer para ela, mulher, o que é que eu tenho, o que é que nós temos com essa situação? Não é? E ela não diz a Jesus, que disse para ela: a minha hora ainda não chegou. Ela, como mãe, já tinha intuído muito bem que um primeiro passo já poderia ser dado. Então, por isso, ela vai para os servidores para dizer para eles: façam tudo o que ele disser. Esse é o bom conselho de Maria, mas não é um bom conselho que ela dá sem ter experiência, sem ter feito a experiência. Ela já tinha aprendido como é bom dizer e fazer tudo aquilo que o seu filho diz. Ora, quem nos relata as bodas de Caná é o evangelista João, que é aquele mesmo evangelista, o discípulo amado, conforme o capítulo 19 do Evangelho de João, ele vai estar ao pé da cruz juntamente com Maria. Quando Jesus morre, antes de morrer, ele vê a sua mãe e diz: mulher, eis o teu filho. Ele vê João, discípulo amado, e diz: eis a tua mãe. E diz que João, daquele momento em diante, levou Maria para a sua casa. Dia é a palavra grega, quer dizer, ele passou a ter Maria entre aquelas coisas que pertenciam a ele, entre as suas coisas preciosas, as coisas importantes da sua vida. Aquele tipo de coisa que para onde você vai, você carrega. Onde você vai, você carrega. Por isso que São João, né, foi para Éfeso e para lá levou também Maria. Ele não se apartou mais de Maria, ficou sempre perto dela. Ora, ele foi quem relatou para nós também, não é, esse fato das bodas de Caná. E aqui uma coisa que eu acho muito interessante: por que é que Jesus é, entrega Maria a João e João a Maria? A minha sensibilidade é dizer o seguinte: olha, naquelas bodas de Caná, ela percebeu que faltava vinho. Por quê? Porque ela era observadora, porque ela prestava atenção às coisas e viu e se aproximou de Jesus. O Evangelho não diz que ninguém foi pedir nada a ela, diz que ela foi manifestar aquela situação para Jesus. Mas o que eu acho mais interessante é como João, o evangelista, percebeu que Maria tinha percebido. Como João, o evangelista, estava atento a Jesus, mas estava também atento aos movimentos de Maria.
Ele, ao pé da cruz, recebeu Maria por herança que Jesus entregava, porque desde sempre ele estava atento para Maria. Ele teve um olhar especial para Maria. Um grande comentador do Evangelho de São João se chamava Orígenes, era um egípcio, não é, de Alexandria, e esse Orígenes ele dizia assim que a Bíblia é como se fosse farinha de fazer pão, não é? E dentre essa farinha com a qual se faz muito pão, os evangelhos são uma farinha muito boa. E o Evangelho de São João é a fina flor da farinha. Ele diz assim: para compreender bem esse Evangelho é preciso duas coisas. A primeira, colocar a cabeça no peito de Jesus, como fez o discípulo amado, autor desse evangelho, e receber Maria por sua mãe. Porque Maria é aquela que vai nos dar o espírito das coisas acontecidas. Eu imagino como João pode se beneficiar dessa companhia de Maria para redigir o seu evangelho. Esse é um evangelho que foi saboreado ao lado de Maria. É resultado da convivência com Maria. Isso porque São João Paulo II, quando ele institui os mistérios da luz, não é, na exortação apostólica Rosário Virginis Maria, justamente ele vai nos dizer que a oração do Santo Rosário é um modo de contemplar o Evangelho com os olhos de Maria. É uma forma de sentir o Evangelho com o coração de Maria. São Paulo, na carta aos Efésios, ele vai dizer: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. A gente poderia dizer também que a gente, para ler bem a Bíblia e seguir Jesus, a gente deveria ter aqueles mesmos sentimentos que são sentimentos de Maria, que são sentimentos maternos que ajudam para que o cristão receba em si o Cristo, não é, para que ela, pela sua intercessão, gere Cristo em nós. Portanto, era dessa forma que queria falar de Maria como mãe do bom conselho. Primeiro, vendo que conselho é uma palavra que para nós pode significar uma decisão, pode significar uma escolha que a gente faz na vida e como a gente precisa fazer essas boas escolhas e como Maria faz a melhor das escolhas, justamente porque ela faz aquela escolha que Jesus lhe ensinou a fazer. E como Maria nas bodas de Caná, quando diz aos discípulos, façam tudo o que ele vos disser, é porque já lá desde o início da encarnação, ela coloca-se nessa esteira da escuta de Jesus que falava dentro dela. Mas uma coisa que eu acho que é necessário sempre que a gente vai meditar sobre Maria, pensar sobre Maria, é que às vezes a gente usa umas certas linguagens sobre Nossa Senhora, que muitas vezes são umas linguagens que não se baseiam na revelação. Né? Na Sagrada Escritura, às vezes a gente fala de. Porque, veja só, eu disse que o Papa Paulo VI proclama Maria como mãe da Igreja, era um título que ainda não tinha sido dado, o São João XXIII desejou, o cardeal Ottaviani, que era o prefeito da Congregação para a Fé, ele disse que tinha razões teológicas de dar esse título a Maria, de mãe da Igreja. Claro, se a Igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da Igreja e nós somos os membros, Maria não podia ser mãe da cabeça e não ser mãe do resto dos membros. Portanto, é um título que teologicamente realmente se sustenta. Mas muitas vezes nós criamos certos títulos para Nossa Senhora, temos uma forma de falar sobre Nossa Senhora que às vezes cheira a mofo e está longe daquilo que é a revelação bíblica que nós temos. Por exemplo, Nossa Senhora, como é que ela se apresenta? Nossa Senhora se apresenta dizendo: eis aqui a serva do Senhor. Jesus se dirige a ela, dizendo que ela é mãe. É verdade, não é? O anjo Gabriel se dirige a ela com aquele título de Kecharitomene, ou seja, a cheia de graça. Então, sendo cheia de graça, cheia do Espírito Santo, Maria não pode senão não ser mãe do bom conselho. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que revestiu Maria nos derrama os seus 7 dons.
Por isso é corretíssimo dizer que Maria é mãe do bom conselho, porque o conselho é um dom do Espírito Santo. Então Maria pode ser essa que nos aconselha, porque inclusive ela é mãe do conselheiro divino, que é o próprio Cristo Jesus. Como nós não podemos dizer que Maria é a mãe do divino amor, se o amor é um dos frutos do Espírito Santo na vida do crente, na vida daquele que abraça o Evangelho de Cristo? Esse título é mais do que correto, mais do que justo, né? Então assim a gente vai vendo, né, que tem uma linguagem que a partir da Bíblia está muito bem justa, muito bem colocada. Outras vezes nós deveríamos ter esse cuidado. Uma outra coisa, não pode existir uma devoção a Nossa Senhora que nos afaste da cristologia, que nos afaste de Cristo. Eu vou aqui sempre a um santuário mariano, não está lá a imagem de Nossa Senhora e a gente reza, etc. Nossa Senhora com uma Bíblia na mão, que é uma imagem muito rara. Eu não conheço outra, não sei lá no santuário da Revelação, Nossa Senhora da Revelação. Ela com a Bíblia na mão, né, nos inspirando a leitura da Sagrada Escritura. Mas às vezes a gente está lá rezando a missa e tem gente que quer chegar e ir lá rezar diante da imagem de Nossa Senhora. Olha, Jesus vivo, ressuscitado, sacramentalmente presente, em cima do altar, e o povo indo atrás de uma imagem de Nossa Senhora. Ah, isso não dá certo. E aí tem gente que diz, padre, mas como é? Como é que a mãe pode... Ele é filho, ela é a mãe. Como querendo dizer assim, parecendo que a mãe é maior do que o filho. Não. A nossa mariologia não pode ser uma mariologia maximalista, que coloca a Nossa Senhora quase que acima de Cristo e fora da igreja. Nem pode ser uma mariologia minimalista, que faz Nossa Senhora, é uma mulher como outra qualquer. Não, não é uma mulher como outra qualquer, não. Ela é cheia de graça. Ela é o membro mais excelente, que mais sobressai no corpo de Cristo. Porém, ela está no corpo de Cristo. Maria é nossa irmã. Ela é mãe, mas é irmã. Ela é companheira de estrada. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria. Vem. Nossa Senhora não quer outro lugar senão aquele que Cristo reservou para ela. E o lugar que ele reservou para ela é um lugar de presença. E olha bem, no pé da cruz, Jesus dá a Maria. Maria é o último presente que Jesus deu à igreja. A Eucaristia foi penúltimo. A Eucaristia, o sacerdócio, o mandamento do amor, lavar pés, não sei o quê. Tudo isso foi o último presente que Jesus deu no pé da cruz é Maria por mãe. E depois, é claro, ele exalou o Espírito. E ali sobre Maria, esse Espírito, o seu hálito vem justamente para fazer a mãe. É o seu novo parto. Ali, de novo, Maria está parindo de novo aos pés da cruz, gerando a igreja, concebendo a igreja, sempre na força do Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo para conceber o Verbo no seu ventre. Recebeu o hálito, o sopro, o Espírito de Jesus para se tornar a mãe da igreja. Recebeu essa efusão do Espírito naquela hora aos pés da cruz. Mas Maria, portanto, é esse membro excelente da igreja, mas ela não quer estar fora do corpo de Cristo. Ela gera esse corpo de Cristo, né? E ela faz Cristo presente. Porque se nós fôssemos fazer uma chamada aqui, né? Fulano, fazer presente, Beltrano, presente. E ao mesmo tempo eu tenho isso aqui, que foi um presente que um padre colega meu aqui me deu. Eu não posso olhar para isso aqui sem me lembrar do padre que me deu esse presente. Cada vez que eu olho para o presente que ele me deu, o padre se faz presente à minha memória, ao meu pensamento, ao meu coração. Portanto, quando Jesus deu Maria de presente à igreja, quando ela se faz presente, ela evoca a presença de Jesus. O doador se faz presente através do dom, que é a sua própria mãe. Portanto, esse é um presente que a gente deve fazer como João fez. Foi o que João fez, carregou Maria consigo entre aquilo que era as suas coisas mais preciosas. Agora, para onde ele vai, ele não pode ir sem Maria. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Então, portanto, uma mariologia, um conhecimento de Maria, que não pode ser maximalista nem minimalista, mas no seu justo lugar, vendo Maria dentro do corpo de Deus. E, ao mesmo tempo, vendo Maria como imagem da igreja, uma imagem e um espelho. Eu, às vezes, gosto muito de brincar dizendo isso. Quando eu era pequeno, quando
quebrava um espelho lá em casa, era uma diversão para mim. Que ele pegava aquele espelho, ficava com um pedacinho do espelho na porta da rua, pegando o sol e brincando, jogando para lá. E às vezes, quando passava alguém, pegava a luz do sol e jogava bem no rosto da pessoa, a pessoa ficava meio cega. Ora, a gente tem que ter o cuidado, porque a gente diz na ladainha de Nossa Senhora, chama Maria de speculum justitiae, espelho da justiça. Qual é o símbolo da justiça? É uma balança. Se tiver o peso mais do lado de cá ou mais do lado de cá, não. A balança tem que ficar ali no equilíbrio, a equitatividade, não é o equilíbrio, tem que ser equânime. Então, Maria é espelho da justiça, porque a nossa devoção a Maria deve ser justa, deve colocar Maria naquele lugar, não é? No plano que ela deve ter na sua relação com Cristo e na sua relação com o inteiro povo de Deus, que é a igreja. E aí o que é que tem? Se ela é um espelho, para que é que serve um espelho? O espelho serve não para eu ficar olhando para ele. O espelho serve para que eu me veja projetado ali no espelho. Não é? Não tem sentido eu ficar olhando para o espelho para ver outra coisa. Agora, se você faz como eu fazia quando era pequeno, pego a luz do sol, boto no espelho e jogo no rosto das pessoas, essa é uma devoção que, em vez de ajudar a iluminar as pessoas, cega. Agora, olha só o que é que acontece aqui. Vocês estão sentindo que mudou um pouquinho a luminosidade minha, né? Justamente porque eu apaguei a luz. Agora vocês viram, dei um lampejo, melhorou a iluminação. Um espelho só serve se tiver luz. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Sem a luz de Cristo, a devoção a Maria é opaca. Maria não resplandece de beleza. A gente não enxerga os contornos próprios de Maria, mas, sobretudo, a gente não enxerga os nossos próprios contornos, porque ela é um espelho. Eu devo olhar Maria e me ver projetado no espelho que é ela. Então, essa devoção, a nossa Nossa Senhora, deve servir para isso. Então, aqui agora, quando a gente olha para Maria como essa mãe do bom conselho, justamente a gente deve, contemplando Maria, aprender a ouvir o conselho que ela nos dá, que é aquilo de escutar o que Jesus diz e fazer como ele faz, e sentir o ecoado a sua palavra dentro de nós, para repetirmos também nós no mundo a palavra de Deus. E aí o que é que acontece? Deus tudo cria por meio da sua palavra. Deus dá forma ao mundo por meio da sua palavra. Assim também a nossa vida, tudo se ordena por meio da palavra. Então, voltando de novo a olhar para Maria com esse título, né, de mãe, mãe do bom conselho, olhar bem para isso, ela é mãe. Santo Agostinho dizia assim: Santa é Maria, bem-aventurada é Maria, mas a igreja é mais importante que a Virgem Maria. Por quê? Porque Maria é uma parte da igreja, um membro santo, excelente, superior a todos os outros, mas sempre um membro do corpo. E se é um membro do corpo, sem dúvida, o corpo é mais importante do que um membro. Maria está dentro do corpo. É um modelo para o corpo, é uma inspiração para o corpo, é o membro mais excelente, mas está no corpo. É serva, como seu filho era serva. É discípula do mestre, que é o seu filho. Ainda Santo Agostinho, Maria corporalmente é mãe só de Cristo, corporalmente. Mas espiritualmente, enquanto faz a vontade de Deus, faça assim em segundo a sua palavra, amém, como eu disse, não é? Que esse era o primeiro, a sua primeira decisão, entendendo o conselho também como decisão, fazer a vontade de Deus. Ela é, enquanto faz a vontade de Deus, é para ele irmã e mãe, porque Jesus diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha irmã, meu irmão. Então, nesse sentido, Maria é para ele, para Cristo, irmã e mãe, fazendo a vontade do Pai. Espiritualmente, ela não foi mãe da cabeça, que é o próprio Salvador, do qual espiritualmente ela nasceu, mas certamente é mãe espiritual dos membros, que somos nós, porque com a sua caridade ela cooperou para o nascimento da igreja, dos fiéis, que são membros daquela cabeça que é Cristo Jesus.
E com isso eu encerro o que eu tinha pensado para dizer a vocês hoje, contemplando Maria como nossa mãe.